Então, vamos dar início à nossa aula sobre a utilização da geometria comportamental e como o mercado se movimenta em ciclos e como nós podemos tirar o melhor proveito possível desses ciclos. Então, os movimentos do preço, veja bem, os movimentos do preço, eles acabam se tornando em situações M's e W's, conforme eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Então, o que seriam esses movimentos em M's e W's? Toda compra, para ocorrer, nós temos no mesmo instante uma venda. Não existe uma compra sem uma venda na mesma proporção. Então, toda vez que existe uma variação na cotação de um determinado ativo, de uma determinada ação, nós tivemos um comprador e um vendedor. O que faz com que o preço suba ou desça é a velocidade na intenção de compra ou a velocidade na intenção de venda. Porque quanto mais pessoas estão intencionadas a comprar, maior é a corrida por ativos. Então existe uma competição mais forte em cima dos ativos que estão disponíveis a serem vendidos. Então a gente tem uma valorização do preço, é um querendo comprar mais rápido do que o outro. Quando há uma intenção maior de venda, o processo é o contrário. A gente tem ali uma corrida atrás de ativos, a gente tem ali uma corrida atrás de participantes que queiram comprar os ativos. Então existe um processo de venda e o movimento do mercado acaba sendo de queda, né? Mas sempre tem uma compra e sempre tem uma venda, certo? Então quando tem esses movimentos intensos, né, e com uma determinada direção, essa intensidade ela vai até um determinado nível de preço. Porque as pessoas elas estão dispostas a comprar, mas chega num determinado momento que aquele benefício que as pessoas teriam por estar comprando, ele começa a se deteriorar. Ou seja, começa a não fazer mais sentido. E quando esse benefício começa a não fazer mais sentido, esse fluxo de compradores começa a reduzir, começa a diminuir. E se por um acaso esse fluxo de alta, né, ele aconteceu em função de uma notícia e vai passando o tempo, essa notícia ela vai se dissipando, né? A intensidade que essa notícia tem em determinado momento, ela vai se dissipando. E aí o que acontece? Né, de fato, tá? Aquela tendência que tinha de alta, ela se reverte. Então ela deixa de existir e existe uma reversão. Mas pensa o seguinte, imagina que nós tivemos um grande movimento de alta, uma intensidade de compra maior do que uma intensidade de venda, chega num determinado nível e nesse determinado nível os compradores começam a entender que, ok, eu atingi meu nível de satisfação. Então, duas coisas podem acontecer. Ele pode zerar suas posições ou, né, até mesmo deixar de colocar mais ordens de compra. Então diminui um fluxo de compra e aumenta um fluxo de venda. Então diminui um fluxo de compra e se aumenta um fluxo de venda. O que acontece nesses momentos, né? O mercado ele corrige. Havendo essas correções, né, elas não são correções que acontecem por um motivo claro, né, uma notícia, não. Simplesmente há uma realização de lucros. Isso acontece muito no mercado, né? Realização de lucros em função de um rally de alta, de um movimento intenso de alta, ou um ajuste dos preços depois de um rally de baixa, né? Então, quando acontece esse movimento, nós temos o primeiro sinal de que, olha, o mercado atingiu um nível que ele estava muito bem precificado e os participantes começaram a sair das suas posições. Legal? Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que há esse movimento por parte dos participantes profissionais e que entendem o que estão buscando no mercado, existe aquele movimento dos participantes periféricos do mercado, que são, por exemplo, as instituições de notícia, que são os jornais, né? São os sites de notícia, são os influenciadores contando o que aconteceu. Né? Então, o que a gente tem nesses momentos? A gente tem uma intensidade de notícia positiva, trazendo o quê? Aquelas pessoas que não querem se envolver com o processo, que não são profissionais, né, que não enxergam com o olho do investidor, né, que olham com um olho médio, faz com que essas pessoas venham para o mercado e queiram comprar. Só que o que acontece? Né? O fato de ter já um fluxo reduzido do investidor profissional, do investidor que tem o olho do investidor, né, o investidor que olha como investidor mesmo, como tem uma redução do fluxo de compra e um aumento no fluxo de venda, porque quem tem o olho do investidor já está satisfeito, já entendeu, né, já participou da janela
de valorização que se tinha, a gente acaba vendo que o mercado ele não consegue continuar a tendência anterior. Então o mercado ele não consegue manter a tendência que ele tinha anteriormente. Tá? E passa tempo. Então a gente tem aqui um tempo que vai passando, tem uma variação do tempo. E aí, toda aquela notícia que tinha gerado essa intensidade de alta, ela vai se dissipando e vai abrindo espaço para quê? Para um desconforto por parte dos investidores menos experientes. Então começa a gerar um desconforto, por quê? Porque aquela valorização dos ativos que se tinha tido antes de entrarem não está se repetindo. Tá? Então as pessoas elas são impactadas pelos seus vieses e elas imaginam que o mercado vai repetir o que estava fazendo anteriormente. Isso não vai acontecendo e pior, vai se abrindo uma janela de notícias não positivas. Vai se abrindo uma janela de um ambiente mais negativo. E aí o que o mercado faz? Ele corrige. Corrige, que é o movimento de queda, o mercado cai. E aí o que a gente consegue perceber? Que você tem todo um ciclo fechado. Quando se termina a queda, ou seja, quando o mercado faz um movimento exagerado, por que o mercado faz um movimento exagerado? Porque o mercado, apesar de ter uma grande abundância, porque tem muita liquidez, nós possuímos no mercado uma escassez de ofertas no mesmo nível de preço. Então a oferta no mesmo nível de preço, ela é muito escassa. Por isso que a gente tem essas oscilações muito amplas no mercado e teremos cada vez mais, porque cada vez mais pessoas irão ser empoderadas por informação. E se cada vez mais pessoas vão ser empoderadas por informação, cada vez mais as tendências serão intensas. E aí cada vez mais nós veremos mais volatilidade nos mercados, tá bom? Então quando o mercado ele atinge um nível exagerado, toda essa turma aqui que gerou a movimentação de queda, ou seja, toda essa intensidade que gerou a movimentação, a intensidade de queda, ela começa a se questionar e começa a falar, opa, as coisas estavam ruins, mas nesse nível de preço, esse ruim não é tão ruim assim. Eu tenho uma vantagem em comprar esse ativo nesse patamar de preço. E aí o que o preço faz? Ele começa a reagir. E isso é tão verdade, eu vou mostrar o exemplo aqui no gráfico logo em seguida, que no ápice da crise, desse Covid crash, vamos assim dizer, nossa bolsa ela subiu 25% numa janela ali de 3, 4 dias. Ou seja, no pico da dor, você teve uma janela de oportunidade maravilhosa. E o mercado, ele corrige, ele respira. Só que o que acontece depois? Nós temos aqui a certeza de que o mercado ele não está numa situação boa. Nós conseguimos tangibilizar toda a massa negativa, toda essa atmosfera negativa. E aí, nessa atmosfera negativa, ou seja, tu conhece todos os vilões do mercado. Só que o fato de conhecer todos os vilões do mercado e o fato de conseguir tangibilizar todos os vilões do mercado, gera para o investidor que não tem o olho do investidor, o investidor com o olho médio, gera um desconforto, gera medo, gera aversão a risco. E aí ele não consegue enxergar as oportunidades. Só que quando tu conhece tudo que está de errado e tu tem uma disposição em melhorar, o que acontece? Tu começa a corrigir os problemas. E no momento que começa a ser corrigidos os problemas, o mercado começa a melhorar, mesmo num ambiente totalmente negativo. Então, a indústria de notícia, nesse ponto aqui, ela está te mostrando tudo que tem de ruim. Então, tu sabe tudo que tem de ruim. Então, as pessoas não conseguem tirar proveito, não conseguem tirar benefício. E pior, aquelas pessoas que tomaram posição aqui mal posicionada aqui atrás, e pior, as pessoas que tomaram posição aqui atrás de uma forma mal posicionada, elas, nesse ambiente aqui, elas aceitam realizar suas posições. E aí dá um fluxo para o investidor que tem o olho do investidor, que consegue surfar a situação positiva, consegue surfar a situação do W. Então, o nosso mercado ele se movimenta em M's e ele se movimenta em Ws. Estou com um gráfico aqui da Petrobras aqui na tela e eu vou marcar os M's e Ws para vocês perceberem que a gente tem situações de M's e Ws constantemente. Então, olha só,
Que interessante. Situação de W na Petrobras, de M na Petrobras, outra situação de M aqui atrás, situação de W, situação de W, e por fim aqui, só para a gente, como exemplo, situação de M. E você consegue enxergar todo esse movimento de 2020 também aqui, tenho certeza, Ws e Ms, né? E a Petrobras agora está numa janela de um W, né, bem grande, bem amplo. Então todo esse movimento que nós tivemos de Petrobras, toda essa queda que nós tivemos aqui em 2020 em função do Covid, ele era um grande movimento que se tinha de potencialidade para um M em Petrobras. E todo esse movimento de baixa abriu uma grande oportunidade, uma grande possibilidade de um W em Petrobras. Tá bom? Então nós estamos aqui numa perna W da Petrobras. E como é que nós ganhamos dinheiro nesses M's e nesses Ws? Tá? Bom, nós precisamos entender duas coisas que são importantes. Primeiro, nós precisamos saber quanto de dinheiro de fato nós queremos fazer em uma oportunidade. E segundo, nós precisamos projetar o tamanho, a amplitude do movimento que nós estamos esperando para essa oportunidade. No momento que tu sabe quanto tu quer fazer de dinheiro de fato em uma determinada oportunidade, vamos imaginar que R$2.000, e você consegue calcular a amplitude do movimento, você vai pegar, né, o tamanho do movimento, o valor que você quer e vai fazer uma conta muito simples de dividir. Você vai pegar esses R$2.000, por exemplo, e você vai dividir pelo tamanho do movimento. Vamos ver aqui em Petrobras? Primeiro, eu tenho que identificar qual foi o último M que o mercado fez. Vou pegar aqui o último M que o mercado fez de fato. E eu vou usar essa amplitude deste movimento do M como a minha referência para projetar o tamanho, a amplitude do movimento que eu vou esperar do W. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o tamanho do meu M, vou pegar aqui o tamanho, né, a última perna do meu M, então eu pego uma ferramenta que se chama preços de Fibonacci, tá? E aí eu arrasto esse meu preço de Fibonacci lá para o ponto final, né, do meu W. Então eu tinha aqui a minha situação, né, de oportunidade para se fazer um W, peguei a minha primeira perna do meu W e faço a projeção e olho, né, aonde fecha o meu 100%. Tá? Então vou olhar aqui aonde fecha o meu 100%. Essa aqui é uma forma mais simples, tá, de fazer esse cálculo. Existem várias outras formas. Para vocês terem ideia, a geometria comportamental tem 5 naturezas de estruturas. Estruturas de expansão, estruturas de final de ciclo, estruturas de correção, estruturas laterais e estruturas especiais. Mais 2 estruturas complementares, que são os ABCDs e os ABCDs estendidos. Então, com essas 7 estruturas, eu consigo fazer todas as medições do que eu imagino que o mercado possa fazer para cima e o que eu imagino que o mercado possa vir a fazer caso venha um movimento de queda, tá bom? Então, essa é uma forma bem simples para vocês já utilizarem no dia a dia de vocês. Então, no momento que eu tenho essa informação, né, e tenho essa possibilidade aqui de alta, eu sei aonde eu posso projetar a minha alta em Petrobras. E pegando uma calculadora de uma forma bem simples, né, meu movimento aqui embaixo era 17,73. Meu objetivo na Petrobras 22,33. Tá? Obviamente que eu não vou conseguir pegar as mínimas na hora de comprar, mas eu consigo ter um referencial da amplitude do movimento só para a gente fazer um cálculo simples aqui de quanto pode se gerar de dinheiro, né, num movimento como esse aqui. Então, o quanto a gente vai gerar de dinheiro num movimento como esse aqui é algo que a gente vai definir. Né? Então, eu quero fazer R$2.000 nesse movimento aqui da Petrobras. Então, o movimento ele é de 17,73 até 22,33. Então é um movimento que me traz R$ 4,60, tá bom? Mas eu não vou conseguir pegar todo o movimento. Não vou conseguir pegar os R$ 4,60, tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir comprar exatamente a mínima, eu não vou ter sinais, né, um sinal claro aqui na mínima, né, para poder pegar toda a amplitude. O que eu vou ver? Eu vou ver um movimento que vai aparecer quando o mercado me trouxer um movimento de reversão. Então aqui a gente teve um sinal de reversão,
certo? Onde se teve muita volatilidade, uma amplitude muito grande do movimento, e o mercado ele fechou na máxima, né? Ele teve uma oscilação muito ampla e fechou aqui na máxima. Então, no rompimento dessa máxima aqui, eu tenho o gatilho de compra, né? Ou ainda eu posso utilizar outros indicadores que eu teria que compartilhar com vocês aqui, e aí talvez a nossa aula ficasse muito mais longa do que realmente eu gostaria que ela fosse. Mas vamos lá, né? Comprando na máxima, aqui eu tenho a cotação de R$ 19,30. Então vamos lá, 22, né? Recalculando aqui, 22,33 menos 19,29, eu tenho aqui R$ 3,04. Então eu vou pegar os meus R$ 2.000 e vou dividir por 3,04. Então eu tenho que comprar aqui 658 ações da Petrobras para, neste movimento, conseguir ganhar R$ 2.000. Ah, não, eu quero ganhar R$ 200. R$ 200 divide por 3,04. Eu tenho que comprar 66 ações da Petrobras. Então, na verdade, na Bolsa de Valores, olhando para o ciclo dos preços, o que eu quiser tirar do mercado, eu preciso, né, fazer uma conta simples para descobrir quantas ações de fato eu tenho que negociar em um determinado momento, numa determinada situação, para conseguir tirar exatamente o que eu quero do mercado. O que nós temos que entender na Bolsa de Valores? Nós precisamos construir uma mentalidade positiva em relação ao futuro. Eu gosto de falar que é uma expectativa positiva do futuro. Por quê? Porque não necessariamente as minhas operações, todas elas darão certas. Mas, quando eu consigo entender sobre o ciclo dos preços, eu consigo enxergar um final de um M, de uma estrutura M, para conseguir pegar o início de uma estrutura W, né, para conseguir dançar com o mercado a meu favor e criar uma expectativa de que, olha, se o mercado terminou um ciclo de baixa, eu tenho uma janela muito propícia para um ciclo de alta. Então, quando eu consigo criar esse olho do investidor, quando eu consigo construir esse olhar, né, de positividade em relação ao futuro, eu consigo entender que, mesmo que uma posição minha no presente não dê certo, eu numa próxima entrada, com a medição correta sobre uma determinada etapa do mercado, eu vou conseguir gerar o meu recurso ali na frente. Então, quando a gente desenvolve esse olho do investidor, quando a gente pega ele e absorve essa informação, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Porque pensar num futuro muito distante, sem conseguir tangibilizar o que tu pode fazer no curto prazo para que lá na frente tu atinja os teus objetivos, né, é muito difícil se manter na jornada. Então, quando a gente enxerga toda a nossa jornada e a gente sabe o que tem que ser feito hoje no presente, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples e tudo fica com um risco extremamente diluído e calculado.